Hoje em dia, na internet, tem que dar opinião sobre absolutamente tudo. Bom, se tiver no ciclo de notícias, que é o que realmente interessa para as pessoas. Porque muita coisa importante que a gente fala por aí, o pessoal não presta atenção, não quer saber, não vem pedir opinião. Mas se entrou no ciclo de notícias, teve um grande evento, aí todo mundo quer o conhecimento instantâneo sobre isso. E aí, gente, temos que tomar bastante cuidado com isso, porque a tudologia tá virando regra. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente viu um monte de gente muito preocupada com o que estava acontecendo ali na região. Então, todo mundo que é produtor de conteúdo começou a receber muita cobrança para falar sobre isso, eu inclusive, mas todo mundo que eu conheço também, do meio de produção de conteúdo de esquerda, sofrendo a mesma pressão. O que é muito delicado nesse momento, porque a gente está falando de uma situação bastante complexa, que sim, você pode ter uma opinião muito básica de não à guerra, sim pela paz, mas isso sozinho não explica nada do que está acontecendo ali, não explica os caminhos de solução, não explica sobre as táticas erradas que estão sendo empregadas e muito menos ajuda a desmentir algumas das narrativas que aparecem na imprensa. Então isso significa que quando esse tipo de coisa acontece, o pessoal fica realmente desesperado por informação e quer uma informação mais sólida, quer geralmente ir atrás de quem confia para falar, olha, eu não vou conseguir avaliar tudo isso aqui, mas essa pessoa que eu confio, eu vou atrás dela e ela vai trazer uma informação aqui, aí eu posso me abastecer dessa informação. Acontece, gente, que mesmo que você confie numa pessoa que está te trazendo um conteúdo ali, ela não vai saber sobre absolutamente tudo. Se você confia naquela pessoa, provavelmente é porque com o tempo ela foi demonstrando credibilidade ali para poder tratar de certos temas. Isso não pode ser visto como uma carta branca para essa pessoa virar a sua fonte central de informações sobre absolutamente tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. E do outro lado, essa pessoa também tem que ser muito responsável para tratar desse tema. E aí a gente entra numa questão que é muito delicada aqui na internet, que eu vejo com muita frequência, que é a dificuldade que as pessoas sentem de falar eu não sei. E a dificuldade que as outras pessoas sentem de aceitar que uma pessoa não sabe o suficiente sobre um assunto para poder formar opinião sobre ele. Então aqui a gente tem uma diferença importante, que é a diferença entre dar opinião, então eu estou aqui dando a minha opinião sobre um assunto X, e formar opinião sobre aquele assunto. Porque dar opinião, você pode dar uma opinião que parte de um espaço um pouco mais de ignorância, que é mais superficial, e essa opinião que é dada, ela pode ser dada em vários espaços diferentes, né? Desde ali no grupo da família, conversando com um amigo no almoço, e até aleatoriamente na internet. Mas formar opinião é uma outra tarefa, porque aqui a gente está tentando trazer informação para uma quantidade muito maior de pessoas e para formar essa opinião você tem que consolidar, então você tem que trazer maior embasamento. Aqui partindo da premissa de que estamos tratando de pessoas que são responsáveis. E essa é a questão da responsabilidade. Geralmente, conteúdo de direita não segue responsabilidade nenhuma. A intenção ali é manipular, é realmente controlar a narrativa dos fatos e não tem que bater ali com a realidade concreta. Nós que trazemos conteúdo que tem a ver com educação política, a gente tem uma outra perspectiva, pelo menos acho que a maioria tem essa outra perspectiva, de que estamos formando para o pensamento crítico. E formar para o pensamento crítico não é responsabilidade só de uma pessoa. É responsabilidade conjunta ali. A gente está trabalhando junto para tratar daquele tema, para que, inclusive, vocês recebam ferramentas para que não dependam sempre de alguém que está ali, né, numa posição de produção de conteúdo, de comunicador, de professor e assim por diante, depender sempre daquela pessoa para trazer a informação para você. O que a gente está tratando aqui, na verdade, é da construção de um relacionamento, que precisa ser um relacionamento, sim, baseado em confiança e sim, baseado em muita responsabilidade. Eu, há muito tempo, no Tese 11, desde que eu comecei esse trabalho, eu tenho muito firme para mim que eu posso falar que, olha, eu não sei o suficiente sobre isso aqui para trazer uma informação mais embasada para vocês sobre isso. O que eu posso fazer? Eu posso trazer fontes. Então, olha, tô lendo sobre isso aqui.
Eu vou conseguir te falar exatamente o que tá tudo certo ou tudo errado naquilo ali? Não vou conseguir, porque eu também estou me formando. Nós que estamos numa posição de ensinar, a gente também está aprendendo o tempo inteiro. A gente também está se formando o tempo inteiro. E aí isso pede quase que uma divisão de trabalho, realmente. É impossível que uma pessoa saiba sobre absolutamente tudo para trazer uma informação correta sobre absolutamente tudo para vocês. Ainda mais quando a gente está lidando, às vezes, com alguns temas que são mais obscuros, que são menos abordados e que exigem um pouco maior de especialidade. Então, na hora de olhar para quem está colocando conteúdo na internet, é importante estar muito alerta sobre pessoas que parecem saber de tudo da noite para o dia, que constroem um arcabouço de informações ali da noite pro dia e trazem para vocês. E pra gente não cair num problema de que às vezes a gente que lê umas coisas assim de uma hora para outra e tá jogando lá para ter engajamento, mas depois não vai conseguir levar aquilo ali adiante porque a própria pessoa não desenvolveu o seu pensamento crítico sobre aquilo ali. Infelizmente, isso é muito comum na internet, especialmente quando a gente entra nesses ciclos de coisas que chamam muito a atenção. Um outro exemplo que eu posso trazer sobre isso foi quando o Talibã tomou o governo no Afeganistão e muita gente veio para cima. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o que eu fiz? Eu falei, olha gente, eu vou falar para vocês do que eu entendo, eu não sou especialista em história do Afeganistão, o que eu acompanhei em relação às guerras na região foi de um ponto de vista mais de uma crítica ao imperialismo, intervenções, o militarismo, mas como as coisas realmente funcionam ali, eu não posso te dar muito. Mas eu pude, por exemplo, trazer informações sobre o que era a questão do conservadorismo em relação com a islamofobia, que muitas vezes é colocado que a opressão de mulheres ali se mistura com a islamofobia, então eu trouxe conteúdo sobre isso, porque a gente vai tentando contribuir com o que pode de forma responsável. O que é difícil para mim é que muitas vezes quando eu faço isso, tem uma reação assim muito negativa das pessoas, como assim? Ou falando que eu estou me isentando de falar sobre algo. Gente, a opinião eu posso dar a qualquer momento, mas quando a gente está falando de centenas de milhares de pessoas que confiam em você para trazer uma informação, eu tenho que parar e eu tenho que pensar com maior cuidado. E tem coisas que a gente não consegue avaliar tão concretamente ali no calor do momento. A gente precisa pegar mais informações. E por mais que a informação circule muito mais rapidamente hoje na era da internet, a gente também está falando de desinformação que circula muito rapidamente também. Então nós aqui do lado de cá, a gente também tem que respirar um pouco e falar, olha, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para olhar para essa situação. Ou eu preciso de um tempo para ler mais fontes e ver quais fontes eu posso inserir numa curadoria de maior confiança para vocês, que é o que eu fiz recentemente, e depois eu fui tratar de alguns temas relacionados à questão de guerra, relacionada à sanção, que é algo que eu tenho mais conhecimento, porque vem da minha área de economia política. Então, precisamos ir com calma nessas coisas. Até porque, como eu falei no começo, já tem as coisas que a gente entende um pouco mais, mas o pessoal só presta atenção quando vem algo que realmente pesa e que vai para esse ciclo de notícias. E aí um exemplo muito claro que eu posso dar sobre isso é a questão da Palestina. Então a gente tem uma playlist aqui no canal sobre a Palestina, eu produzo conteúdo sobre a Palestina há muito tempo, eu sou militante da causa há muito tempo, envolvida com o BDS, e todo esse processo, eu sei que quando está fora do ciclo de notícias, as pessoas não procuram com muita frequência. Isso porque o massacre segue acontecendo na Palestina todos os dias, mas não entra no ciclo de notícia, as pessoas não procuram com tanta frequência, e aí eu não sou cobrada. Mas quando tem às vezes um bombardeio maior por parte de Israel, ou isso entra realmente no ciclo do jornal, aí o pessoal vem atrás. E aí a gente corre o risco de, sim, tem um pessoal que vem atrás desse conteúdo que eu construí com muito cuidado, tem muito tempo, mas também tem o pessoal que vai atrás de qualquer informação e aí aparece aquele tudólogo que não manja nada de Israel e Palestina e vai lá dar pitaco e fala um monte ou de obviedade ou fala um monte de coisa realmente absurda. E tá ficando muito difícil pra gente lidar com isso, né, da questão da falta de responsabilidade, porque ela virou a regra. Eu não tô falando nem aqui da disputa de narrativas entre a interpretação marxista e a interpretação liberal e a interpretação conservadora das coisas. Eu tô falando realmente de que tem
um amontoado de pessoas na internet que, inclusive, se veem como criadores de conteúdo ou são pessoas famosas que resolveram que querem ficar explicando as coisas em vez de ir lá tomar cuidado e aprender um pouco mais sobre aquilo ou indicar pessoas que tratam daquilo. Você não tem que ter um PhD em nada para opinar sobre algo. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de especialidade, a gente está falando ali de alguém que é autoridade sobre o assunto, que pode trazer maior embasamento. E a partir daquilo ali vão se construindo outras autoridades também. E a gente tem que aprender a dividir essas tarefas. E para mim é muito preocupante que tenham fontes aí que não são confiáveis ou fontes que não têm conhecimento suficiente sobre algo, informando aí milhares ou milhões de pessoas. Porque depois, pra gente desconstruir isso aí, dá muito, muito mais trabalho. Então, vamos normalizar um pouquinho mais a calma para poder explicar sobre algo. Vamos normalizar um pouquinho mais, pedir para quem tá falando daquilo ali as fontes. Isso é muito importante. Nos vídeos regulares do canal, vocês sempre encontram as referências aqui. A gente tem uma página inteira sobre referências no Tese 11. Então, vamos normalizar isso. É algo que eu sempre pratiquei em sala de aula. Se eu estava em sala de aula e algum aluno me perguntava algo que eu não tinha certeza, você está no momento ali na sala de aula que é muito fácil embromar. É muito fácil você lá dar qualquer informação. Mas aí, cadê a sua responsabilidade pedagógica? E aí eu me recuso a fazer isso. Então eu sempre falava, olha, eu não tenho essa informação diretamente para você, mas eu vou anotar aqui, tá? E eu vou dar uma olhada e na próxima aula a gente retoma esse ponto. Então, tem aquele tempo de voltar e pesquisar. Falar que eu não sei deveria ser uma coisa saudável, porque se você admite que você não sabe algo, você também admite que você ainda continua aprendendo. E quem não tem mais nada a aprender, definitivamente está mentindo para você. Porque quem acha que não tem nada para aprender, está mentindo para si mesmo e está mentindo para outra pessoa também. Vamos tomar cuidado com essa metodologia, vamos buscar informações mais concretas, vamos buscar informações mais embasadas. Isso tem a ver com quem está na pesquisa, na academia, mas também gente que está fora, mas está fazendo as coisas com cuidado. Já basta o que a gente lida com disseminação de fake news, já basta o que a gente lida com essas disputas de narrativas com interpretações muito complicadas. Para além disso tudo, a gente está lidando aí com uma formação de opinião feita de forma absolutamente irresponsável e com infos erradas. Esse é o recadinho para vocês sobre essa questão da metodologia. Eu falei um pouco mais sobre isso lá no Instagram, então sigam também no instagram.com/tese11 e eu vejo vocês em breve.